Aleluia. Não estou com vontade de pregar hoje. Glória a Deus. Olha, eu gosto de pregar. Aleluia. Olha, eu sei que eu não sei pregar, mas eu amo a palavra de Deus. E sei que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Eu creio, papai. Capítulo 4 de Atos, verso de número 13. Acharam? Amém. 4:13 apenas. Aleluia. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. É isso aí? Amém. 3 coisas que nós vamos frisar nesse texto aqui. Primeiro, eles vendo a ousadia de Pedro e João. Ousadia. Segundo, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. Eles não têm letra e são indoutos. E a terceira, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com haver estado com Jesus. Essas 3 coisas que eu quero falar. Se você quiser, eu vou ler alguns versos e for rápido, folheie a Bíblia, acompanhe como um crente bereano. Se você só quiser anotar para pesquisar depois, anote. Se você só quiser ouvir, ouça também. Tá bom? Aperte o cinto. Aleluia. Vamos pregar. Queridos, eu quero colocar aqui um título a esta mensagem. E o título é: quanto mais parecido com Jesus, melhor. Esse é o título. Quanto mais parecido com Jesus, é melhor. Mas a espinha dorsal do que eu quero falar, que é o que eu tematizo, é quem anda com Ele fica como Ele. Quem anda com Ele fica como Ele. A história da igreja de Jerusalém, politicamente conhecida como a igreja primitiva, esse termo é um termo político, politizado, porque Herodes é quem colocou este título depois da reforma do templo que ele faz. Então, para ele receber uma suposta glória, porque é o político que faz a reforma do templo, ele vai dizer que a igreja é a igreja primitiva. Teologicamente é a igreja de Jerusalém, porque foi lá que ela foi instituída. É bem verdade, vale a pena ressaltar que a igreja de Cristo ela foi instituída, foi elaborada, vamos colocar assim, lá na cruz. Isso na morte de Jesus e convalidando-se com a sua ressurreição. Agora a igreja foi inaugurada em Atos 2, quando houve a descida do Espírito Santo. E nesta descida, o Senhor, através do seu Espírito, batiza, não é? Aqueles que estão reunidos no cenáculo, e eles são abençoados, são cheios, são impactados pelo Espírito Santo. E ler a biografia da igreja, contada pelo médico amado, Dr. Lucas, aqui em Atos, porque veja que o livro chama-se Atos dos Apóstolos, é onde os apóstolos vão fazer com que a igreja cresça através da pregação, da exposição da palavra, mas verdadeiramente quem faz a igreja crescer é o Espírito. Então temos aqui os Atos dos Apóstolos,
porém, os atos do Espírito Santo por trás deles, que faz a igreja ser fecunda, prolífera, crescer vertiginosa e graciosamente, porque a Bíblia diz, em Atos, Lucas escrevendo, que a igreja crescia cotidianamente, porque Deus salvava, porque Deus fazia ela crescer dia após dia, de forma graciosa, poderosa. Irmãos, e isto é maravilhoso. Meio. Porém, nós vemos dois dos grandes cultos da igreja, contados por Lucas aqui, conforme referimos, os nomes deles são Pedro e João. São os dois primeiros pastores da igreja de Jerusalém. E é interessante que estes dois tiveram um milagre acontecido, ocorrido em suas vidas. E quando eu leio a biografia tanto de Pedro quanto de João, eu verdadeiramente, irmãos, fico crendo que milagre existe. Quando eu leio a biografia de Pedro e de João, eu atesto, é de se convalidar, de se chancelar que milagre existe. Porque quem era Pedro? Um pescador. Quem era João? Outro pescador. Quem é Pedro? Um homem temperamental, um homem estúpido, um homem que resolvia tudo à base do braço, falava. O Pedro é o famoso escreveu, não leu, o pau comeu, não é? Ele está com Jesus e é precipitado a falar sempre, se posta à frente dos outros para ser supostamente o porta-voz, não que ele tivesse a autoridade, a autonomia e a autorização dos outros, mas era porque ele era impetuoso no falar. Tudo que Jesus falava, ele replicava. Ora no Espírito, a maior parte das vezes na carne mesmo. Ele está no Getsemane com Jesus, e quando alguém ou os soldados, na verdade, vêm prender, ele tira a espada, ele quer digladiar, cortar a cabeça dos soldados, mas o soldado desvia, pega na orelha, arranca a orelha. Jesus tem que botar a orelha no lugar do homem, e ele não quer ser preso porque é alguém que incita ira, contenda, e por causa de lutas e litígios contra o Império Romano, não. E aí ele repreende o Pedro. Então Pedro é um homem muito tempestivo, é um homem que tem um temperamento muito aflorado. O Pedro é como algumas pessoas na igreja, que nós temos pelo menos 3 tipos de pessoas dentro desse contexto que eu vou falar, e uma é aquelas pessoas que têm um pavio bem longo, né? Demora de acender, demora de acabar o pavio, geralmente nem estoura. Mas tem outras que têm um pavio muitíssimo curto, é curtinho, pegou fogo, deu 5 segundos, 10, 30, está estourando. E tem outras que nem pavio não tem, basta olhar, ela responde. O que você está olhando? Pisou, já estoura. Se você perguntar de qual igreja que ela é, ela responde: eu sou da Al-Qaeda. Qual é o seu ministério? Eu sou do Talibã. Pessoas que são muito explosivas. Pedro é mais ou menos assim. Olhou, ele está botando a espada no pescoço. Então, quando eu olho para a biografia de Pedro, eu acredito em conversão, irmão. Eu creio. Em contrapartida, nós vamos olhar para o João, e o João é tido como um discípulo amado. Só que é interessante que a gente só encontra esta nomenclatura, estes nomes dados a ele, ou no caso este nome de o discípulo amado, somente no evangelho que leva o seu nome, ou nas epístolas que levam o seu nome. Ou seja, é ele falando de si mesmo. E tem muita gente hoje com alguns outros problemas. Um é o do Pedro, que é não ter o pavio, e outros que infelizmente é o egocentrismo, ele no meio, ou a egolatria, que é o pior. O que é egolatria? É a glória ao ego, ao eu. Glórias a mim, louvado seja eu e bendito é meu nome. Eu sou discípulo amado. Ninguém fala que ele é, mas ele fala que é.
Né? Eu sou, enfim, o João se sente. Mas ele é aquele que reclina no peito de Jesus no dia da Páscoa, onde Jesus instala a sua ceia, e ele se acha um discípulo amado, mas ele não era tudo isso não. Na verdade, quando Jesus e os seus discípulos estão caminhando e indo para Jerusalém, eles param numa aldeia de samaritanos e eles querem preparar lá uma estadia e pernoitar, e os homens, vendo que eles estão indo a Jerusalém, não dão a eles guarida. E aí ele olha para Jesus e olha o discípulo do amor: Senhor, o Senhor quer que a gente olhe igual Elias e toca fogo em tudo isso aqui e consuma esse povo? Olha o amoroso. Aí Jesus olha para ele: eu tenho para mim que assustar, não sabe que espírito sois vós não? Ou seja, um dia está amando e outro dia está querendo esturricar todo mundo, né? Um dia quer pôr fogo nos outros. E ele diz: não, fica tranquilo, a gente vai embora, não quer nos receber, a gente vai. Aí quando eu leio a biografia destes irmãos, eu acredito em conversão. Amém. Porque conversão, a palavra converter do grego é metanoia, e o termo metanoia significa converter, mudança de rota. Só que mais do que mudança de rota, ele está indo para o norte, encontrar uma placa de retorno e fazer o retorno. É mais do que isso. Não é mudar de simplesmente uma atitude, aquela atitude que é externa, exteriorizada, exteriormente falando. A conversão fala de mudança de atitude quando começa na mente. Porque conversão que não começa aqui, irmão, nunca será vista aqui. Conversão exterior, mas não interior, uma hora vai estourar. É como querer curar câncer com band-aid. É como querer ter a ruptura de um osso sanada com uma atadura não rígida e sim flexível. Nunca esse osso vai curar. Conversão é quando o Senhor trata lá dentro. É quando a gente é curado aqui dentro. É quando o Senhor toca lá dentro. É quando a palavra entra na divisa das juntas e medulas e divide a intenção do coração, sabendo o que é a alma e o espírito, e toca lá dentro onde ninguém vai, no recôndito da alma. Quando ele põe lá o dedo, quando ele sara, quando ele verte azeite, quando ele põe no seu vinho, quando ele cura verdadeiramente, aí nem para desviar a gente presta, porque aí há conversão. Aí assim a gente tenta incitar o velho Pedro, mas o Pedro não vem porque ele está morto. A gente quer tocar fogo e o fogo não atiça porque a gente já está convertido. A gente não presta para ser aquilo que já fomos outrora, sabe por quê? Porque Deus entrou em nós. Isso é conversão. E é o que nós precisamos cotidianamente, conversão. E quando eu leio a biografia de Pedro e João, eu vejo que conversão verdadeiramente aconteceu na vida destes. Da chamada de Jesus para participarem do seu colégio apostólico, até verdadeiramente eles serem enviados, houve essa conversão. E é interessante, irmãos, que Pedro, quando ele vai fazer o seu primeiro discurso, a Bíblia relata isso no primeiro livro do Atos, no primeiro capítulo de Atos, verso número 15, dizendo que ele vai fazer um discurso para 120 crentes. E ele vai falar com os irmãos e vão ali eleger o Matias como o próximo apóstolo no lugar de Judas. Só que é interessante que eles passam o capítulo de número 2 e o revestimento, a descida do Espírito Santo há na vida destes 120, e eles são cheios do Espírito. E aí a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2, verso 41, que eles, de sorte, tendo pregado, foram batizados, aqueles que de bom grado receberam a sua palavra, cerca de 3.000 almas. Capítulo de número 1, verso 15, temos 120 pessoas na igreja. Capítulo de número 2, a partir do verso 41, já temos cerca de 3.000. Veja o que é a ousadia de um homem cheio do Espírito Santo.
Porque a primeira palavra que eu friso aqui dentro do capítulo 4, verso 13, que nós lemos, é que eles vêm da ousadia de Pedro e João. E eu quero falar um pouco de ousadia dentro desse viés, que quem tem a ousadia do Senhor e prega cheio do Espírito Santo, não há como não ver resultado. Pregar cheio da ousadia é ter resultado alcançado, porque quem prega somos nós, mas quem opera o milagre é o Espírito Santo. Quem prega somos nós, mas quem não vence o nome do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem prega somos nós, mas quem opera a conversão é o Espírito Santo. Esses homens cheios do Espírito, cheios da ousadia, pregam a palavra e Deus opera o milagre da conversão. Irmão, se quisermos ver milagres, temos que ter ousadia de Deus. Eles vendo a ousadia de Pedro e João, eles tinham ousadia para pregar. Isso é maravilhoso. A Bíblia vai dizer, lá no capítulo de número 4, no verso de número 4, também de Atos, que eles estão pregando. E o número da igreja chegou a quase 5.000. Veja, irmão, 120 vai para 3.000, daqui a pouco está em 4.000. E a Bíblia vai dizer que o Senhor salvava todos os dias e acrescentava o número da igreja de Jerusalém, aqueles que ele havia de salvar. Ele vai agregando, ele vai chamando, ele vai abençoando. Ou seja, a igreja é dele, quem chama é ele, quem salva é ele, quem purifica é ele, quem redime é ele, quem dá o crescimento é ele, quem vai libertando é ele, quem vai restaurando é ele, quem faz testemunho é ele, quem vai edificando a igreja é ele, quem a constrói é ele, quem vai arrebatar também é ele. Aleluia! E ele faz na sua igreja, isso é maravilhoso. Aleluia! Agora, é interessante, vale a pena ressaltar, que dentro deste capítulo de número 4, quando nós lemos que, então eles vendo, eles quem que viram a ousadia de Pedro e João? No capítulo 4, verso de número 1, vai dizer que quem foi que viu isto foi os saduceus. Quem eram os saduceus? Era o maior grupo religioso, na verdade uma grande seita, no primeiro século. Na verdade eles tiveram início bem antes de Cristo, mas era um grupo, um partido também político grande, irmãos, isso é interessante. Só que os saduceus, a Bíblia diz que havia 3 coisas que eles não criam: primeiro, em demônios; segundo, em anjos; e terceiro, em ressurreição de mortos. Eles não criam nessas 3 coisas piamente. Só que quando acontece um milagre, e qual é o milagre? É que Pedro e João estão indo à hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde. E quando eles vão orar, a Bíblia diz que tem um coxo, desde nascença. Capítulo de número 3, verso de número 2 vai dizer isto: ele desde nascença era coxo. E o capítulo de número 4 de Atos, verso 22, diz que este homem que era coxo desde nascença, quando fora curado, tinha mais de 40 anos. Veja que coisa, mais de 40 anos coxo. Onde era o ponto que ele ficava? Na porta da igreja de Jerusalém. Só que às 3 horas da tarde, Pedro e João, irmãos, às 3 horas da tarde, 3 horas da tarde é hora de gente ocupada, está de fato ocupado, sim ou não? Mas na hora da nossa ocupação, quando a gente tira um tempo para falar com Deus, Deus opera milagre. Até porque Deus não chama a gente desocupada. Quando tem na igreja tarde da bênção, manhã com Deus, noite com o Senhor, madrugada com Cristo, seja lá a nomenclatura que for, irmão, só vem quem é ocupado. Ninguém vem porque não tem nada para fazer, porque arrumar o que fazer a gente sempre arruma. Só que se você não abrir um tempo dentro da sua ocupação, você nunca verá. E você nunca verá milagre. É 3 horas da tarde, é a hora deles estarem fazendo outras coisas. E o que eles vão fazer? Pedro, vamos tirar um tempo para orar? Bora! Vamos para onde? Para o templo. Quando eles vão para o templo, irmãos, isso é tão maravilhoso. São 2 pastores. E sabe o que me chama a atenção? É que estes 2 estão duros. Não tem dinheiro, porque o homem na porta pede para eles dinheiro.
dinheiro. Ele disse: nós não temos. É um grande paradoxo hoje, porque muitos hoje buscam dinheiro, mas não têm poder. O Pedro e o João não têm dinheiro, mas está cheio de poder. Eles chegam no templo. Olha que coisa linda. Nós queremos dinheiro. Eles olham, irmãos, para ele dizendo: o que você quer, nós não temos, mas o que você precisa, nós temos de sobra. Eu vou pegar na sua mão e vou te colocar de pé. Aleluia. Oh, aleluia. É 40 anos aleijado, mas a partir de hoje vocês se encontraram, ou você se encontrou com dois homens cheios da ousadia de Deus, e nós vamos te colocar sobre os pés e você vai caminhar e vai trabalhar. A Bíblia diz que ele entra saltando no templo, irmão. Você já imaginou um homem de mais de 40 anos, que pelo jeito nem engatear não engateou, agora está pulando? Fala a verdade, você é para glorificar de pé ou não é? É para glorificar de pé. Aleluia. Eu fico imaginando se não tem estes dois homens cheios de ousadia, irmãos. É claro que eu vou parafrasear, este paralítico estaria lá até hoje. E sabe qual que é o pior? É que ele está na porta do lugar onde os crentes vêm adorar. E muitos de nós estamos entrando e saindo, e a necessidade do homem não está sendo atendida. Nós temos moeda, mas não temos poder. Nós ajudamos paliativamente, mas não temos tido ousadia para colocar gente em pés. Irmãos, colocando isso espiritualmente, nós estamos passando por pessoas e mais pessoas que passam por nós abatidas, cabisbaixos, depressivas, endemoniadas, cheias de muitos problemas, mas às vezes nós não temos tido ousadia para junto delas resolver estes problemas. E nesta manhã eu quero lhe declarar, em nome de Jesus, Deus quer nos dar ousadia do seu Espírito, para nós colocarmos pessoas de pé e serem abençoadas. A igreja precisa continuar avançando, e ela só avançará através da nossa mensagem, do nosso testemunho. E essas pessoas precisarão estar em pé para a glória do seu testemunho. Glória a Deus. Estes saduceus, eles veem a ousadia, mas a ousadia que eles veem nestes homens não é simplesmente por causa que eles colocaram um aleijado de pé, irmãos. É porque eles pregam a respeito da ressurreição. Olha que coisa linda. Capítulo de número 3, verso de número 15 de Atos. Logo depois que eles colocam estes homens de pé, estes que estão vendo, todos os que estão vendo, ficam maravilhados e vão querer chegar perto deles e dizendo: como é que vocês operam esses milagres? Tanto que a Bíblia vai dizer que eles estão dizendo o seguinte: olha, não é por nossa santidade, não é por nossa virtude que a gente fez isso, não. Quem operou isso aí foi o Cristo que morreu e ressuscitou, porque a mensagem deles é Cristo ressurreto. E quando eles vão falar disso, eles vão atestar no capítulo 3, verso 15, dizendo o seguinte: olha, vocês mataste o príncipe da vida, do qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Sabe o que eles estão dizendo? Nós somos testemunha ocular do que Jesus fez. E não apenas ele fez, mas o que o Deus Pai fez através dele ou nele, porque ele morreu e ele ressuscitou. Quando os saduceus, que não acreditam em ressurreição, ouvem isso, irmãos, eles ficam bravos, enfurecidos. Olha que coisa interessante. Por isso que eles estão vendo a ousadia, não simplesmente por eles colocarem aquele homem de pé, mas porque eles falam da ressurreição. Capítulo de número 4, verso de número 20, eles têm que dar literalmente explicações lá no Sinédrio, na Suprema Corte de Israel. E quem é que toma conta da maior parte do Sinédrio? Quem são os maiores sinedristas? Os saduceus. Como é que vocês colocaram este homem de pé? E aí eles vão pregar, e mais uma vez eles vão dizer isso no capítulo 4, verso número 20, porque não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Sabe o que Pedro e João atestam? Nós vimos Jesus ressuscitar, nós ouvimos os seus ensinos, nós somos testemunha de tudo que ele fez, e nós não podemos nos
calar. Amém. Queridos, eu vos pergunto, será que nós temos motivos de sobra para nós testemunharmos a respeito do que Deus tem feito em nossas vidas? Amém. Nós ouvimos aqui testemunhos nessa manhã maravilhosos, não foi? Maravilhoso. Amém. Eu ouvi testemunhos que edificou a minha fé. A cada testemunho, aí um louvor, o testemunho, um louvor, isso vai nos edificando, Amém. vai acrescentando nossa fé. Isso é maravilhoso. Como é que eu posso deixar de falar de um Deus desse que abre porta onde não há porta? Quando a nossa fé às vezes não alcança, o Senhor diz: fica tranquilo, eu vou provar para você que eu sou Deus e vou abrir a porta. Alguém que chega aqui enfermo sai curado, restaurado. Alguém que não tinha condição de andar sozinho, anda sozinho. Amém. Meu irmão, só quem faz isso, quem opera isso é o Cristo da cruz, e Ele é poderoso para continuar operando em nossas vidas Eu este creio. excepcional milagre. Então eles estão atônitos, porque eles pregam a ressurreição. É Ter glória. colocado o homem de pé para aqueles saduceus não é algo tão incomodatório. O problema para eles é pregar a ressurreição de Jesus. Ô irmãos, deixa eu te falar um negócio, escute isso aqui com muita atenção. O milagre de ter colocado aquele homem de pé é excepcional, mas mais excepcional é testificar a morte e ressurreição do nosso Senhor. Sabe por quê, queridos? Tem muita gente que vem à igreja em busca de milagre. Quando eles recebem o milagre, eles vão-se embora. Sim ou não? Eles não querem Jesus. Tem muita gente que quer as mãos de Jesus, mas não quer os pés de Jesus. Tem muita gente que quer as benesses de Jesus, mas não quer relacionamento com Jesus. Tem muita gente que quer o que Ele faz, mas não quer o que Ele fez na cruz, que é dar salvação. Tem gente que quer para ter aqui na terra e não quer para ter o céu de glória. É verdade ou não é, irmão? Tem muita gente que quer a superficialidade, quer as bênçãos passageiras, querem aquilo que é superficial. Tem gente que quer céu na terra, irmãos, essa é a grande verdade. Mas o Pedro e o João, que não estão aqui pregando céu na terra, coloca esse homem de pé, coloca. Mas este homem de pé lhes custaram prisão. Olha isso. Os saduceus os encerram na prisão. Eles vão ser presos. Só que a Bíblia diz que no outro dia de manhã, quando eles são liberados, sabe para onde eles vão? Para o templo novamente. Fazer o quê? Pregar Jesus morto e ressurreto. Isso é a autoridade de Deus. Irmãos, convicção. Nós temos verdadeiramente convicção daquilo que Deus fez na nossa vida? Ou será que é alguma adversidade que vai nos tirar? Paulo, ele pregando, ele dizendo: o que é que vai nos separar do amor de Deus? A doença, a aflição, a adversidade, a angústia, a tribulação. Ele chega a dizer a fome, ou a espada, ou seja, a vida. O que é que nos separa do amor de Cristo, irmãos? O que é que pode nos separar? Eles veem a ousadia de Pedro e João, e eu acho isso extraordinariamente excepcional. Sabe por quê? Porque tem outras versões bíblicas, talvez alguém esteja com ela, que ao invés de ousadia vai dizer coragem. E eles vendo a coragem. A outra versão bíblica que diz eles vendo a confiança. A outra versão bíblica que diz eles vendo a intrepidez deles. E quando eu leio, irmãos, ousadia, confiança, intrepidez, coragem, sabe que são sinônimos de um cristão que verdadeiramente conhece a Cristo. Porque quem conhece a Cristo não é a mesma pessoa. Quem conhece a Cristo não vive da mesma maneira. Quem conhece a Cristo não anda do mesmo jeito. Estes homens têm ousadia. Eles falam porque são testemunha. Eles falam porque viveram um milagre nas suas vidas. Eles têm ousadia. A segunda parte do verso que nós lemos diz: informados de que eram homens sem letras e indoutos. Não é isso? Eles se maravilharam. Há um grande contraste entre estes saduceus e estes discípulos de Jesus, estes apóstolos. Por quê? Os saduceus são doutores da lei, são intérpretes da lei.
são homens estudados, são homens que conhecem a lei mosaica, conhecem todas as 613 leis, conhecem a Torá, o Pentateuco inteiro. Irmãos, isso é tão interessante, só que eles não conhecem o Deus da palavra. Eles conhecem a palavra de Deus, mas não o Deus da palavra. Tem diferença ou não tem? Conhecer a Torá, mas não conhecem o Deus do Pentateuco. Sabe aquela famosa questão daqueles que conhecem o Salmo 23, não é? Mas tem gente que conhece o pastor do Salmo. Tem diferença ou não tem? Porque tem gente que conhece todas as pontuações, as terminologias e sabe narrar o Salmo de forma extraordinária. Mas tem pessoas que conhecem o pastor do Salmo de forma graciosa. Ô irmão, deixa eu te falar um negócio. É muito bom conhecer a letra, mas é melhor conhecer o dono da palavra, a própria palavra, o Cristo de Deus. E os saduceus não conhecem. E aí ele vai dizer assim, que eles informaram que eles eram homens sem letras, indoutos. Eu quero citar aqui 5 outras versões que traz outras elucidações para esse termo. Primeiro, há uma versão que diz assim, que estes homens eram simples e sem instrução. Há uma segunda versão que diz que eles eram iletrados e incultos. Uma terceira versão diz que eles eram homens comuns e sem instrução. Olha isso, você diz, pastor, por que você está dizendo isso? Para você ver como chega o consentimento destes homens. Há uma quarta versão que diz o seguinte, eles eram iletrados e sem posição social. E quinto, eles eram leigos e sem formação teológica e com pouca educação formal. O que é isso? E o que significa? É que perto destes homens eruditos, destes saduceus que conheciam a lei, que eram mestres ordenados, eram dentre muitos rabinos, estes homens, eles são ninguém. O Pedro e o João são simplesmente pescadores. Eles são alguém que estão seguindo um homem que está se insurgindo com uma nova religião. Irmãos, o que eles não sabem é que este homem que está insurgindo com uma nova religião não é qualquer pessoa. É o Deus que se fez carne para morrer por uma humanidade. Eles não conseguem ver além dos seus olhos. Eles conseguem atestar aquilo que Moisés deixou como lei, mas eles não conseguem ver o Cristo que acabara de humanizar-se para vir dar a vida e revolucionar aquilo que era o mundo de outrora, para trazer a paz, a harmonia, a salvação, tirar o homem debaixo do pecado e colocar vida e vida abundante nele. Quando a Bíblia diz que estes homens eram sem letras, indoutos, eles estão dizendo assim, eles são homens rústicos, são homens rudes, são homens incivilizados, ignorantes, iletrados. Deixe-me trazer para uma questão de contemporaneizar. Hoje, queridos, o mundo diz que nós somos o que nós vestimos. A sociedade e os ditames mundanos dizem que nós somos o que nós temos. Sim ou não? Nós temos o que nós temos de formação, por exemplo. Alguém talvez vai perguntar, qual é a sua formação? O mundo não quer saber de outra coisa a respeito da sua moral. Qual é a sua formação? Quais são os seus títulos? No que você é gabaritado? Que carro você anda? Qual bairro você mora? O que é que você veste? O que você come? É assim ou não é os ditames? Sabe por quê? Porque o mundo vive em algo tão efêmero, irmãos, que a sociedade prega etiqueta, prega título, prega rótulo. Parece-me que olhando para esse texto é literalmente isso. Esses homens estão dizendo, eles são simples e sem instrução, são incivilizados, são rudes. Qual é a formação deles? Não tem formação. Então eles se maravilham porque são somente 2 pescadores, mas que quando vai entrando no templo colocam um homem de pé, atestam com ousadia a respeito da morte e ressurreição de um outro. Eles falam com
maravilhoso. Glória a Deus. Parece-me que vejo alguém supostamente dizendo o seguinte: olha, como é que alguém tão broco, alguém tão incauto, tão douto, chama atenção assim de homens que supostamente são tão doutos, irmãos? Como é que nós podemos chamar a atenção se não é através da ousadia do Espírito Santo? Isso é tão interessante, escute isso aqui. João capítulo de número 7, verso de número 15, João 7,15 diz assim: e os judeus maravilharam-se dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Sabe de quem que eles estão falando? De Jesus. Jesus está na festa do tabernáculo. Jesus fala, irmãos, ao povo com tanta graça. Aí os judeus assim: como sabe este letras? Ou seja, conhece tanto a lei, não as tendo aprendido. Eles estão maravilhados com Jesus. É por isso que eles ficam maravilhados com os apóstolos. Como conhece estas letras sem que eles não tenham aprendido? Só que Jesus, ele não precisou aprender a lei. Ele era o próprio dono da lei. Olha que coisa linda. Ele sabia porque ele havia instituído a lei. É a mesma coisa de Jesus quando aos 12 anos é esquecido lá na festa em Jerusalém. A Bíblia diz que ele está lá no templo com os doutores, justamente questionando, interrogando, tirando dúvidas. Ô irmãos, ele está falando com homens que são homens dotados, conhecedores da lei. Só que é tão interessante que Jesus pergunta e eles não respondem. E tudo que eles perguntam, Jesus responde. Por quê? Não é porque Jesus conhecia a lei, era porque Jesus era o dono da própria lei. Ele conhecia. A Bíblia diz que os homens ficam pasmos, boquiabertos. Ô irmãos, quem anda com Jesus tem alguma coisa a chamar a atenção. Quando eu leio isso aqui, sabe o que eu penso? A questão de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu ele passa para lá, sobe e desce, tem uma mulher que olha para ele e atesta ao seu marido, dizendo: aquele homem que passa por nós todos os dias é um santo homem de Deus. Você não vê eles trocando uma palavra, mas no olhar a mulher sabe que ele é um homem de Deus. Por quê? Porque gente crente tem jeito de andar. Se abrir a boca, então pode ser que eu não saiba o que os outros saibam, mas se é para falar do meu Senhor, eu falarei com graça e eu chamarei a atenção. Sabe o que é isso, irmãos? Graça, ousadia, intrepidez, poder, confiança e graciosidade da parte de Deus. É tão interessante que quem tem, vai na hora de abrir a boca, sempre falar aquilo que é gracioso e poderoso. Eles vão ficar pasmos. Agora, o melhor do versículo está na sua última parte. A Bíblia vai dizer: e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ô irmãos, que coisa linda. Eles estão maravilhados com a ousadia, estão passados porque são homens indoutos. Mas aí quando eles vão procurar saber melhor, aí eles vão saber o que? Eles tinham andado, ou eles haviam andado com Jesus. Daí eu te pergunto, quem anda com Jesus fica do mesmo jeito? Não. Quem se relaciona com Jesus tem como ficar da mesma maneira, irmão? Eles andaram com Jesus. É bem verdade que Jesus, ao chamá-los, eles passam cerca de quase 4 anos com Cristo. Irmãos, olha isso. Eles passam com Jesus manhã, tarde, noite. Eles dormem com Jesus, comem com Jesus, atravessam o mar para lá e para cá com Jesus. Eles veem Jesus curar coxo, levantar aqueles que estão em paralisia, curar mão atrofiada, curar cego, ressuscitar morto, compartilhar, partilhar e repartir pão e peixe. Eles veem milagres extraordinários. Irmãos, isso é excepcional. Só que, contudo, eles ainda não conheciam Jesus por completo. Sabe quando que eles vão conhecer? Uma outra parte de Jesus, quando eles estão no barco. Jesus dormindo, uma tempestade, eles não conseguem acalmar o barco que está quase indo a pique. Aí eles vão chamar Jesus, dizendo: Jesus, não se te dá que nós estamos perecendo? Jesus, quando acorda, diz: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não mandaram o vento se acalmar?
por que vocês não mandaram o mar se aquietar? Aí ele disse, vento, mar, acalme-se, aquiete. Tudo virou bonança. Aí eles olham um para o outro e dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles haviam conhecido um Jesus que conhecia a biologia, conhecia o humano, conhecia a questão de colocar um homem de pé e até de ressuscitar, mas cuidar. Ô irmãos, olha isso, daquilo que a natureza eles não conheciam. Conheceram Jesus aqui, uma parte a mais, mas eles vão conhecer Jesus quando são cheios do Espírito Santo banhados, porque a Bíblia diz que quando eles são cheios, nunca mais eles são os mesmos, eles desviam, nunca mais eles deixam de pregar com ousadia e intrepidez a palavra do Senhor. Andaram com Jesus. Quando a pessoa anda com Jesus, ela verdadeiramente é outra pessoa. Você quer ver uma questão aqui? Uma das coisas que é atestada de que eles andaram com Jesus e mudaram, literalmente a questão deles terem ido à hora da oração, a nona. Irmãos, quando eles vão à hora da oração, conforme eu já disse, é homens ocupados, mas vão orar. Só que quando a gente lê Lucas, capítulo de número 22, versículo 45 propriamente dito, vai dizer assim, e levantando-se da oração, quem? Jesus, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. A Bíblia conta esse episódio, Jesus lá no Getsemane. Irmão, Jesus está indo lá para se entregar, e o momento é de agonia. A Bíblia diz que Jesus entra dentro do Jardim das Oliveiras e vai orar. E o que acontece? Os discípulos vão dormir. Irmão, nós não estamos falando de um grupo de adolescentes. Aqui são 12 homens adultos. Como é que alguém vai acompanhar um Jesus e ele vai orar e os homens não oram? E a Bíblia diz que ele volta e eles estão dormindo. Aí Jesus disse para eles assim, vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus volta para orar de novo. E quando Jesus volta, a Bíblia diz que eles estão dormindo de novo. Mas peraí, vocês não aguentam ficar sem dormir não? Vocês não conseguem orar? A Bíblia diz que Jesus vai a 3ª vez, irmãos, para dentro do Jardim das Oliveiras. Só que sabe o que é interessante? É que esse verso número 45 termina dizendo que Jesus achou-os dormindo de tristeza. Você já pensou alguém dormir, cair no sono porque está triste? Irmãos, não tem criança que dorme depois de uma lapada que a mãe dá? Teimou, aí toma uma lapada, dorme, chega, fica o caminho da lágrima aqui, mas ele pega no sono. Aí alguém diz assim, nem mexe, deixa dormir, porque assim eu vou ter um pouco de sossego. Porque é assim, não é? É. Agora, irmão, você já pensou 12 homens dormir? E a patologia é tristeza. Aí você diz, pastor, por que tristeza? Jesus estava no momento de se entregar. Irmãos, a tristeza que eu consigo identificar destes homens é do pecado. Porque o pecado traz-nos tristeza, traz-nos amargura. Jesus vai para dentro do Jardim das Oliveiras e vai chorar por pelo menos 3 horas, em 3 períodos de 1 hora. E no último período a Bíblia diz que ele anda um pouco mais adiante. Sabe o que isso quer dizer? Ele se embrenhou dentro daquele jardim. E o Lucas, que é o médico, é o único que atesta que ele começou a suar gotas de sangue. O que aconteceu ali, um fenômeno chamado hematidrose, que é quando as veias mais finas do nosso corpo, chamadas subcutâneas, rompe-se quando alguém está no momento de desespero. Jesus está angustiado. A Bíblia diz que ele estava angustiado. Irmão, Jesus era Deus. Mas como homem, por causa do pecado que havia de vir sobre ele, e que ele tinha que se entregar e ir para a cruz pelo pecado da humanidade, ele está em angústia, em desespero. Olha o que Jesus chegou lá. Se possível for, passa de mim este momento.
sofrimento. Olha que coisa terrível. Porém, ele disse: não faça a minha vontade, mas faça a tua, ó Pai. E ele fica ali, ele soa gotas de sangue. Os discípulos, irmãos, não têm como acompanhar Jesus num momento de oração como este, porque são pecadores, porque são homens que têm pecado sobre si, e Jesus vai ter que levar sobre ele. Isso é tão interessante que eles dormem, mas depois da descida do Espírito Santo, eles pregam, eles têm ousadia, eles testificam, eles testemunham, eles são cheios de Deus, a ponto de agora eles aprenderam a orar. Glória a Deus. Aleluia. Quem anda com Jesus aprende a orar. Deixa eu te falar um negócio, irmão. Se você é um crente que não consegue orar, tem problema com oração, em nome de Jesus, eu não estou aqui para lhe alfinetar, mas eu consigo atestar, mediante a palavra de Deus, provavelmente você ainda não passou a conhecer Jesus como de fato deveria. Crente que ajoelha em 2 minutos, está dormindo, irmão, você está com problema. Porque a gente fica em redes sociais 1, 2 horas, assiste 2 horas de futebol, assiste um filme que acabou de sair, fica no cinema 3 horas e não dorme. Mas a gente ajoelha em 5 minutos e está dormindo. Isso tem a ver com falta de comunhão com Deus. Irmãos, é tão interessante que esses homens passaram a andar com o Senhor. E sabe o que eles fazem? Eles vão para o templo orar. Crente que não ora está com defeito de fabricação, irmão. Crente que não ora está com defeito de conversão. Não passou pelo riso de Deus, de atestado, de chancela. Crente precisa ter ousadia para orar. A Bíblia diz, e Paulo atesta isso em 1 Tessalonicenses 5,17, dizendo: orai sem cessar. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore, não pare de orar. Busca Deus em oração. Aleluia. Martinho Lutero, ele citou uma frase interessante. Ele disse que se você não pode orar como você deve orar como pode. Ou seja, se você não pode orar como deve, você ao menos deve orar como pode. O que não se pode, irmãos, é deixar de orar. É verdade. Quanto tempo às vezes nós passamos sem orar? Eu estou falando de oração, irmão. Não estou falando de lamúria. Não estou falando de balcão, de tirar pedido. Deixa eu tirar um pedido aqui. Senhor, me dá. Vai anotando, anjo. Me dá. Anota aí, anjo. Oração não é balcão para tirar pedido, irmão. Oração é lugar onde nós chegamos diante de Deus para falar das suas maravilhas e o quanto Ele é gracioso, e da minha gratidão pela sua salvação, pelo seu batismo que Ele me deu, pelo chamado do ministério, pelo meu casamento, pela igreja que Ele instituiu na terra e na qual eu congrego, para agradecer pelos feitos dEle. Aliás, nós temos muito erroneamente um dizer, eu até entendo como força de expressão, mas se você analisar a frase, ela é um pouco esdrúxula. Quando a gente diz assim: olha, o melhor de Deus está por vir. Ô irmão, se o melhor de Deus já não veio e morreu na cruz do Calvário por mim, por você, me diga o que é que está para acontecer de melhor. O que é isso? É verdade. O melhor de Deus está por vir. Desculpe, não está não, já veio. O melhor de Deus já veio. Quem? O próprio Deus humanizado em Jesus. Glória a Deus. Ele foi para a cruz, Ele suou gota de sangue, Ele deu a sua vida por nós, aleluia. Ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo, atestou levando a Deus o sangue inocente dele como cordeiro imaculado. Deus o recebeu quando Ele na cruz grita: tetelestai, ou seja, está consumado, está pago, está chancelado, não há condenação a nós e a nossa vida. Ele levou sobre Ele a nossa dor e a nossa enfermidade. A cruz já está vazia e o nosso nome é escrito no livro da vida. Glória a Deus. Se tem alguma coisa melhor que isso, me fala, por favor. É lindo ouvir testemunhos como nós ouvimos aqui, mas me conta qual é o maior testemunho se não é a nossa salvação. Aleluia. Meu irmão, em nome de Jesus, você consegue ainda sentir
esta alegria da salvação, ou talvez você já tenha perdido? Você consegue sentir a alegria da salvação? Você consegue dizer, Senhor, eu te agradeço, mas agradecer diuturnamente, dizer, Senhor, eu te louvo porque o Senhor me fez ser alguém que o Senhor quis que eu fosse, chamando-me das trevas para a tua maravilhosa luz, colocou um novo cântico na minha boca, colocou-me alegria, oh, alegria da salvação. Oh, irmão, é o nome de Jesus que nós possamos ter isto em nome do Senhor. A questão de quem anda com Jesus aprende a orar. Isso é tão maravilhoso que lá no capítulo de número 6 de Atos, verso número 4, quando é instituído o diaconato na igreja, os diáconos, Pedro ele vai dizer o seguinte: irmãos, separem aí 7 homens, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de boa reputação. 3 elementos que estes homens precisam de ter. Separem, para que eles cuidem da assistência social, para que eles cuidem desse crescimento vertiginoso da igreja e também das demandas. Eles abençoem as viúvas gregas, as viúvas judias, porque está tendo um problema aqui, então vocês vão organizar. Mas é interessante que o Pedro, no capítulo 6, verso 4, vai dizer assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ô irmão, quem não gostava de orar, ou um dia desse estava dormindo na hora da oração, agora está dizendo a gente não pode se afastar da oração? É maravilhoso isso, não é? Nós não podemos nos afastar do ministério da palavra e da oração. Nós precisamos estar em Deus, com Deus. Quem anda com Jesus, irmãos, ele tem unidade em Cristo. Ele aprende com Cristo. E essa unidade é tão interessante que quando Pedro e João chegam lá, na hora da oração, a nona, às 3 horas da tarde, e o coxo pede uma moeda e eles vão dizer: olhem para nós. Olhem para nós. Ô irmãos, escute, olhem para nós. Eles não estão dizendo olhem para Jesus, que a gente vai lá dentro fazer uma prece e depois a gente volta e vê o que ele respondeu. Não, olhem para nós. É basicamente o que Jesus havia dito lá em João 14. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Olha isso, quem vê a mim, vê o Pai. Se vocês forem verdadeiramente os meus discípulos, vocês vão ser discernidos como um de nós. Porque na oração sacerdotal de Jesus em João 17, ele vai dizer no versículo de número 21, para que eles, ó Pai, sejam um como nós. Olha isso. Irmão, quem olha para mim precisa de ver Jesus. Quem olha para você precisa de ver Jesus. Quem olha para nós precisa de ver Jesus. Isso é interessante, não é? Olhem para nós. O que eles estão dizendo? Olhem para o próprio Jesus. Olha aqui para nós. Irmãos, quando Naamã, depois de um embate, aquele general da Síria, leva aquela menina que vai ser escrava da sua esposa, olha aqui, esse texto é interessante lá de Reis. A Bíblia vai dizer que ela percebe que o seu chefe, não é? Que aquele que havia trazido-a como uma escrava, ele é canceroso, ele é alguém que tem uma enfermidade terrível. Coloca o câncer aqui como colocando qualquer um outro tipo de enfermidade terrível, mas ele era um leproso. E aí, quando esta menina sabe, ela vai até a sua patroa e o que ela diz? Se o meu senhor, ou seja, esse homem, seu marido, fosse lá em Jerusalém e ele procurasse lá um profeta chamado Eliseu, ele seria restaurado desta sua enfermidade. Sabe o que é que chama a atenção nesse texto? É que ela não disse: olha, lá em Israel tem um Deus. Não, ela disse: lá em Israel tem um profeta. Sabe o que ela está querendo dizer? Se ele se encontrar com um profeta, ele vai se encontrar com o próprio Deus. Quem encontra um profeta se encontra com o próprio Deus. Irmão, se alguém encontrar com você lá na repartição da empresa, tem que encontrar com o próprio Deus. Quando você chega lá, chegou o próprio Deus. Se tem lá uma obscuridade, se tem lá uma treva, você chegou a luz, chegou Deus. A treva tem que se dissipar. Quando andamos com Jesus é outra conversa. Olhe para nós. É isso que eles estão dizendo. Quem olha para mim, quem vê a mim, vê o próprio Cristo. Nós vamos te colocar de pé, porque é uma ordenança
ele disse que os sinais seguiriam os que creem. Nós cremos, temos ousadia, temos intrepidez, temos coragem, temos a força de Deus e nós vamos fazer este grande milagre. Quem anda com Deus tem fé, tem atitude, tem autoridade. Quem anda com Deus, irmãos, tem que endereçar a glória ao Deus Pai sempre. É isso que eles fazem. Capítulo de número 3, verso de número 12. Conforme já disse, quando os homens vão questionar, eles vão dizer assim: quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Olha isso. Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Sabe o que ele está dizendo? Quem é que fez isso? Foi o próprio Deus. Glórias a Ele. Às vezes nós queremos trazer a glória para nós. Nós fizemos. A igreja fez. Não, irmãos, quem fez é Deus. Endereçamos a glórias ao Senhor, entendamos que Ele é poderoso para tudo isto fazer. Eu encerro aqui, irmão, só concluindo, colocando algumas coisas a respeito destes homens, a respeito do que eles eram e passaram a ser. E quando eu olho para Pedro e João, mediante esse texto que é extraordinário, eu vejo que estes homens de meros pescadores, eles passam a ser propagadores de boas novas. Eram pescadores de homens, agora eram pescadores de peixe, agora pescadores de homens, propagadores de boas novas. Estes homens de toscos, rudes e iletrados passam a ser agentes de Deus. Aqueles que têm amor, que têm doçura na sua boca. Não são mais homens que querem esturricar os outros. Não são homens que querem matar. Não são homens que são iracundos, mas são homens cheios de doçura. Escute isso em nome de Jesus. Possa ser que você esteja vivendo uma grande amargura, mas quando você abrir a boca, você precisa destilar doçura. Glória a Deus. Nós podemos ser pessoas que sofremos e temos grandes martírios, mas nós somos alguém que fomos chamados para sarar. Somos pessoas que às vezes estamos passando por momentos de vicissitude, mas Deus chamou-nos para levantar pessoas. Estes homens são homens que são anônimos, mas agora do anonimato eles passam a ser evidentes apóstolos. Estão em alta, estão propagando, estão anunciando o nome do Senhor. Eles passam de questionadores a discípulos. Alguém que pergunta, que questiona, agora aprendentes, homens que servem a Deus com alegria e voluntariedade. Eles passam de homens reclamantes a defensores da causa de Cristo. Olha que coisa linda. Ora eles reclamam e agora são defensores. Eles não querem saber de outra coisa. Eu encerro dizendo que estes homens passam de ninguém para alguém. Eles passam de meras pessoas que são marginalizadas, meros pescadores. Mas quando andaram com Jesus, eles são agora apóstolos, enviados, mensageiros, porta-vozes de Deus. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Não se sinta menosprezado, mediocrizado, efemerizado, marginalizado. Não se sinta apequenado. Não. Você é grande em Cristo. Agora deixa eu te falar um negócio. Exemplo de Paulo, conselho de Paulo. Se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu me gloriarei na cruz de Cristo. Glória a Deus. Que nós façamos como João Batista, que ele cresça e que nós diminuamos, que o nome dele seja engrandecido em nossas vidas e que nós apenas glorifiquemos o nome santo do Senhor. Você recebe essa palavra, irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então,